Olá, eu sou o Padre Air José e mais uma vez estamos aqui para conversar, para refletir, para pensar um pouco sobre a Palavra de Deus na nossa vida. É como se diariamente nós tomássemos um pouco de alguma das motivações que Jesus apresentou aos seus discípulos e trouxéssemos essas meditações ou motivações para a nossa vida. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos refletir, pensar sobre um evangelho muito conhecido nosso, em que Jesus cura os 10 leprosos, mas mais precisamente para uma das frases que estes leprosos apresentam a Jesus. E essa frase ela é a seguinte: Senhor, tenha piedade de nós. Quando a gente pensa a palavra de Deus, todas as vezes, melhor dizendo, que a gente pensa na palavra de Deus, uma das coisas que devem vir diretamente no nosso coração, na nossa mente, para a gente poder refletir bem, e eu até diria cessar um pouco o nosso coração diante de tantas inquietudes, é a questão da misericórdia e da piedade. São coisas que caminham muito próximas. Quando, por exemplo, eu sou misericordioso com alguém, eu estou exercendo um ato de piedade diante ou mediante o clamor daquela pessoa, por alguma coisa que ela necessite. Eu quero um copo de água, então se eu dou o copo de água para essa pessoa, eu estou exercendo a misericórdia diante de um clamor, de uma necessidade que ela tem. Jesus fez justamente isso com esses leprosos, mas fez isso mediante a fé que eles tinham em Jesus Cristo. E esta fé, ela justamente nós traduzimos como esse clamor, ou esta necessidade em particular que eles têm. Se eles fizeram esse pedido de piedade, é sinal de que de fato alguma coisa os incomodava. Nesse caso, claro, o que incomodava esses leprosos era a doença que eles carregavam fisicamente. E quando Jesus se propõe a curar estes leprosos, a preocupação não era apenas a cura física, a gente sabe disso. A preocupação de Jesus também era com essa cura interior que deveria já estar estabelecida na vida deles. Quando alguém vai até Jesus com uma necessidade, é lógico que essa pessoa não só tinha uma vontade específica, mas ao mesmo tempo ela acreditava nessa possibilidade, pela fé que ela tinha, de ser curada por Jesus. E é aí que entra, para mim, a grande reflexão do nosso dia de hoje, que é um convite a pensar, ou repensar, ou avaliar, como você preferir, como é que você tem vivenciado ou experimentado a sua fé, principalmente nos momentos de oração, esses encontros pessoais que nós temos com Deus. Como é que você consegue perceber, ou como é que você percebe a questão da fé? Isso porque é muito comum nos nossos dias que as pessoas usem da fé justamente para exigir de Deus, talvez, eu não sei se a gente pode dizer uma obrigação de Deus para nos curar, mas exige de Deus uma atitude perante o seu pedido. Aquilo que deveria ser gratuidade da parte de Deus passa a ser, aos olhos de alguns, uma obrigação da parte dele. E é aí que está o nosso erro, porque aí a gente atribui aquilo que é a fé, um gesto gratuito de acreditar, de confiar cegamente na vontade e confiar cegamente em Deus, passa a ser um gesto de troca, como se a fé fosse uma moeda em que Deus pudesse garantir para mim uma mercadoria a partir daquilo que eu apresento para Ele. E isso nós temos que ficar muito atentos, porque senão aquilo que deveria ser ato de fato de gratuidade passa a ser uma obrigatoriedade. E aí que eu entendo, muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de participar da Santa Missa ou dos sacramentos da nossa igreja, porque ainda não trabalharam bem essa questão da gratuidade. Por isso que, para a nossa reflexão de hoje, é muito importante você pensar isso. A fé não é um dado de magia, onde eu tenho vontade e as coisas acontecem. A fé não é um dado que deve se acontecer aquilo que eu peço e que eu necessito de maneira instantânea, como se o nosso relacionamento com Deus fosse assim. A fé não é magia porque ela é sustentada dentro de algo muito especial que está em nós, chamado mistério. Eu só acredito em Deus, naquilo que Ele faz por mim, nesse mistério da nossa fé. Aquilo que normalmente nós vivenciamos quando vamos participar da Santa Missa. Isso é importante porque a gente começa a ter um outro diferencial daquilo que Deus apresenta para nós. Então, por isso que, se estes leprosos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, tenha piedade de nós. De fato, lá do fundo do coração, eles expressaram uma necessidade.
e, de acordo com a vontade de Jesus, eles foram curados. Porque apresentaram, de fato, um sentimento de fé. E, aliás, não só um sentimento de fé porque tinha uma necessidade, mas um sentimento de fé genuíno. Independente de como aquilo iria acontecer, eles acreditaram. Agora, é claro que não compete a cada um de nós julgar como é que esses leprosos viveram isso depois. Se de fato eles cumpriram com o resultado ou a consequência dessa fé na vida deles, ou se eles puderam voltar glorificando, ou se foram se apresentar ao templo para isso. Não nos compete julgar isso. O fato é que a força de Deus permaneceu na vida de cada um deles. E isso é que foi essencial para que tudo aquilo que eles acreditaram pudesse se realizar. A piedade de Deus, ou a misericórdia de Deus, está intrinsecamente vinculada àquilo que eles de fato acreditaram. É muito importante para a gente entender que toda a ação de Deus é força na nossa vida. Quando a gente pensa isso, a gente consegue de fato entender tudo aquilo que vai acontecendo conosco. A gente pode não entender detalhadamente as coisas que vêm à nossa vida. Nós não temos bola de cristal, não somos videntes, mas nós sabemos, pelos fatos, pelas consequências daquilo que acontecem conosco, daquilo que nós optamos, nós vamos percebendo onde está a ação de Deus. E todos nós podemos perceber isso. Aliás, todos nós temos essa facilidade de perceber aquilo que é providência de Deus ou aquilo que não é providência de Deus. Algumas coisas que estão para acontecer e nós vamos discernindo sobre tudo isso ao longo da nossa vida. Então, por isso, hoje é importante a gente ter essa referência destes leprosos e, ao mesmo tempo, ter a referência de Jesus. Aqueles que tinham uma necessidade especial e foram até onde eles encontraram quem poderia ajudá-los nessa necessidade pessoal. Mas não cobraram ou exigiram de Jesus que ele os curasse porque eles tinham fé. Apenas apresentaram uma necessidade e disseram: tenha piedade de nós. Será que às vezes nós não invertemos tudo isso? Eu acho que seria muito importante pensar sobre essas coisas. Será que eu, como padre, não exijo de Deus aquilo que eu não consigo e não posso receber? Será que eu não exijo de Deus algumas coisas que eu não vou ter como referência outras coisas na minha vida e exijo dele como se ele de fato tivesse que cumprir uma obrigação minha? Então valeria a pena que nós pensássemos um pouco sobre isso. Vamos exercitar a nossa fé, mas na gratuidade daquilo que é próprio de Deus. Vamos exercer a nossa fé acreditando na bondade de Deus para a vida de cada um de nós. Sem isso, a gente vai viver uma fé irracional, que de fato não tem nada a ver com aquilo que Cristo apresentou ou pediu aos seus discípulos. Vamos viver uma fé madura, consciente de que todos os nossos atos devem ser assumidos na vontade e na bondade de Deus. Fique com a bênção de Deus para você e para todos os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.